Bom, gente, então vamos lá. Esse daqui é possivelmente o último vídeo sobre chemtrails que eu vou estar fazendo. Claro que posso vir a fazer outros, mas a minha iniciativa aqui é de fazer o vídeo mais completo já feito, pelo menos no Brasil, sobre a geoengenharia. Não vou tentar não deixar escapar nenhum dos detalhes, porque eu quero que esse vídeo seja de fato um ponto final nessa história. Esse vídeo aqui não está sendo feito para os entusiastas dos chemtrails, né, os membros de grupos na internet. Esse vídeo se direciona mais aos próprios líderes dos grupos, às pessoas que já estão há mais tempo nessa investigação aí sobre os chemtrails, as pessoas leigas que entram hoje nos grupos e já pegam o pacote da geoengenharia pronta, né? A teoriazinha dos chemtrails toda prontinha, a pessoa não tem nem o que tentar questionar. Ela já vai entrar dentro do mito e seguir aquilo como se fosse verdade. Mas os líderes dos grupos, né, os líderes dos grandes grupos brasileiros, que já estão há mais tempo nessa estrada, é para essas pessoas que eu direciono esse vídeo. Mas como um último aviso, né, eu já desde que eu adotei essa nova posição em relação à geoengenharia, eu fui escorraçado e apedrejado da maioria dos grandes grupos e desse clã que é o ativismo contra a geoengenharia. E então esse vídeo, e por quê? Porque eu botei a boca no trombone, avisei, fiz diversas postagens, articulei bem o assunto e expus para todos os líderes e todos os membros de todos os grupos a verdadeira, né, a realidade dos fatos sobre a geoengenharia. E as pessoas não querem acreditar, as pessoas elas preferem continuar vivendo esse mito que está aí construído na internet. Então esse vídeo que eu vou fazer agora é uma última tentativa de alertar não aos leigos e às pessoas que estão entrando agora. Essas aí não sou eu que vou exigir que elas compreendam algo mais profundo, estão apenas entrando no assunto. ARP aqui, trilhas permanentes lá, isso aqui é um halo solar, um sandog, meu Deus, que nuvem leitosa é essa? As pessoas que estão apenas no superficial da coisa, não há como exigir que elas compreendam o que vai ser trabalhado nesse vídeo. Agora, os líderes dos grupos, eles têm a obrigação, tal como eu, pelo fato de já conhecerem um assunto há muito tempo, essas pessoas têm a obrigação de se dar conta dos fatos reais e pela responsabilidade que elas têm. Então, acho que o primeiro ponto aqui, para começar a trabalhar qualquer coisa, antes de mais nada, dizer que eu não sou um leigo em relação à geoengenharia e que contesta ou desaprova a teoria dos chemtrails sem nem mesmo conhecê-la. Quando eu desaprovo a teoria dos chemtrails, eu desaprovo conhecendo toda a teoria, conhecendo nos mínimos detalhes, da forma mais profunda possível, a teoria sobre os chemtrails. Eu fui adepto da teoria, eu fui ativista, movi todos os pauzinhos possíveis, sou líder de vários grupos, fiz publicações em jornais, fiz publicações online, conheço de cabo a rabo a teoria dos chemtrails. No Brasil, sempre estive na liderança desse movimento. De uns tempos para cá, adotei uma posição nova em relação a tudo isso. E é esse tema que estaremos trabalhando aqui agora, né? O que é de fato a geoengenharia? Quando eu digo que os chemtrails, a teoria sobre os chemtrails não condiz de fato com a realidade, uma coisa é a realidade, outra coisa é a teoria sobre os chemtrails que se criou na internet. Este monstro que se criou na internet, né, que é a teoria dos chemtrails, não condiz com a realidade. Então, quando eu afirmo isso, eu não afirmo como se eu não soubesse nada. Um cético desses que fala, isso são apenas trilhas de condensação. Sabe aquele cético que olha para um rastro expandido no céu e fala, isso é apenas trilha de condensação. Quando eu afirmo que é apenas trilha de condensação, eu não afirmo como um leigo, né, que não conhece a teoria. Então eu
no início, antes de conhecer a teoria dos chemtrails, eu era um leigo que falava assim, isso são apenas trilhas de condensação. Depois eu conheci a teoria dos chemtrails, cada um dos detalhes dela, me aprofundei totalmente na questão, fui adepto da ideia da geoengenharia e das trilhas dos chemtrails, né? E agora volto ao ponto anterior, onde eu afirmo, tal como os céticos afirmam, que as trilhas que estão sendo vistas no céu, elas não são chemtrails, ou seja, não são químicos deliberadamente pulverizados. Essas trilhas são de fato contrails permanentes. Aí é que está. Bom, vamos lá, né? É muita coisa, na verdade, que tem aí para ser falada. A gente tem que... Eu vou tentar fazer uma coisa que é impossível, porque eu vou tentar compilar em um vídeo de aproximadamente 40 minutos uma quantidade de materiais que é descomunal em relação ao que se pode ser colocado num vídeo. Então eu consegui resumir toda a temática em 25 itens, dos quais eu vou ir trabalhando cada um desses itens separadamente, para ver se no final desse vídeo a gente consegue compreender de fato o que está acontecendo em nossos céus, e o que é fato e o que é ficção. Mas é muita coisa, então são 25 itens basicamente, a gente vai passar por cada um deles. Esses 25 itens acoplados em 4 grupos mais gerais. O primeiro grupo é meteorologia física, o segundo, ciência dos rastros de condensação, o terceiro item é aviação e o quarto item é dossiê de provas. Então nós vamos passar por cada um desses itens, começando agora. Bem, então a primeira temática que nós vamos trabalhar, como já citado, é a meteorologia física, dividida em 8 partes. A ciência de nuvens, número 1, né? Número 2, halos, sandogs, nuvens iridescentes. 3, nuvens cirrostratos. 4, nuvens cirrocúmulos e trilhas inversas, ou skypunch. Número 5, altocúmulo e cirrocúmulo undulatus, que é o ARP, né? Número 6, as tempestades de supercélula. Número 7, nuvens mamatus. E número 8, nuvem asperatus. Estaremos trabalhando esses itens aí. Começando então pelo item ciência de nuvens. Bem, o que nós temos de importante para ressaltar nesse assunto é o seguinte. A meteorologia física é essa área que estuda mais propriamente os fenômenos atmosféricos, por exemplo, principalmente de formação de nuvens, né? Então a classificação de nuvens e toda a ciência que envolve a formação de nuvens, é isso que estuda a meteorologia física. Para quem tem interesse em compreender de fato o que são isso que tem se chamado de chemtrails na internet, né? O primeiro passo é estudar o mínimo sobre meteorologia física e formação de nuvens, para você compreender de fato como que se manifestam os fenômenos atmosféricos no céu. O céu, para um leigo, é que nem um oceano, é um mar azul, onde você não sabe quais são as profundidades, quais são as diferenças de solo, por exemplo, usando a alegoria do mar, né? Onde que ficam as regiões de placas tectônicas ou as fossas, né? Onde tem regiões mais profundas, mais rasas, quais são as regiões onde tem esse ou aquele tipo de espécie de peixes. Ou seja, ao olhar de um leigo, o mar é mar. No olhar de um biólogo marinho, não, o mar é um universo a ser estudado, né? A meteorologia física é a mesma coisa. O céu, vamos simplificar aqui, porque esse vídeo aqui não é um vídeo sobre meteorologia física, é um vídeo sobre a teoria dos chemtrails. Então vamos resumir bem a situação. O céu ele é dividido basicamente em 3 etapas. 3 etapas das quais nós estudamos a formação de nuvens, né? Nós temos então a primeira etapa de 0 a 2.000, 3.000 metros de altura. É a primeira região a mais superficial, né? A região mais baixa do céu, né?
É nessa região onde se formam as nuvens do tipo cúmulos. Todas as nuvens da família cúmulos, que são aquelas nuvens mais arredondadas em formatinho de flocos, são as nuvens mais baixas do céu. Depois nós temos a camada intermediária ou a camada média, né, que vai de 3, 4 a 1000 metros de altura a 8.000 metros de altura. É a camada intermediária onde se formam as nuvens altos estratos e altocúmulos, por exemplo. É uma região de formação de nuvens médias. E a última região do céu, que fica ali dos seus 8.000 metros a 12, 13, 14, 15 mil metros de altura, é a última região de formação de nuvens, né? Porque depois acima vem mesosfera, vem ionosfera, uma série de camadas superiores. Mas a nível de formação de nuvens, nós temos essa terceira e última camada, onde se formam as nuvens do tipo cirrus, cirrus stratus e cirrocúmulos. São as nuvens mais altas do céu. O que é interessante de observar é que é nessa região de nuvens cirrus, essa região que fica de 8 a 13 mil metros de altura, né? Essa região mais superior, que se encontra o quê? No final da troposfera, né? A troposfera vai mais ou menos até essa altitude, e o início da estratosfera. Essa região limítrofe entre troposfera e estratosfera é conhecido como tropopausa. A tropopausa é essa faixa entre essas duas camadas, troposfera e estratosfera. É nessa região, mais ou menos, que circulam os aviões em altitude de cruzeiro. Isso é muito importante a gente estar colocando, porque é nessa região onde se formam as trilhas de condensação permanente, ditas chemtrails, né? Elas se formam nessa região mais superior do céu. Você não vai ver nuvens, você não vai ver trilhas de condensação se formando nem na região das nuvens baixas, nem das nuvens médias, mas na região mais alta. Um avião em ascensão, um avião que acabou de sair de um aeroporto, ele não vai gerar as trilhas de condensação. As trilhas de condensação, ou também as chemtrails, elas só são vistas em aviões que estão desenvolvendo trajeto de cruzeiro, né? Em altitude de cruzeiro. É aquele voo uniforme, em velocidade estável, nas regiões mais altas do céu, no momento em que o avião está em manobra de cruzeiro, que a gente chama em altitude de cruzeiro, né? Isso é fundamental, porque quando a gente for estudar agora nos próximos itens a formação de nuvens, e a formação, e depois no próximo item também o universo dos rastros de condensação, né, o universo da condensação atmosférica, é fundamental compreender essas classificações, parte baixa, parte média, parte alta, quais tipos de nuvens se formam em cada uma dessas camadas, e para a gente poder no final estar compreendendo melhor quais são os tipos de nuvem que se formam na região aonde trafegam os aviões comerciais, qual a física dessa região aonde circulam os aviões comerciais. A física que acontece numa parte mais baixa do céu, por exemplo, na parte intermediária ou na parte mais baixa, onde acontecem as trovoadas, as intempéries do tempo, nós temos ali uma atividade no céu completamente distinta da região superior do céu, onde transitam os aviões em altitude comercial. Lá nós temos condições físicas, por exemplo, a temperatura na região mais alta do céu, onde trafegam os aviões comerciais, é de menos 40 graus. A pressão é de certa forma, os ventos são horizontais. Existe uma série de condições físicas naquela região que propiciam a formação de certas nuvens, que é o caso das cirrus stratus e cirrocúmulos, e a formação de uma série de fenômenos relacionados à condensação atmosférica. Tudo isso acontece naquela faixa superior do céu que vai de 8 a 13 mil metros de altura. Bem, agora vamos falar sobre halos, sundogs e nuvens iridescentes. Mas antes de iniciar esse assunto, eu gostaria
de passar aqui as coordenadas para vocês estarem acessando os artigos completos desse vídeo. Como eu falei, é muito conteúdo, e esse vídeo aqui que eu estou fazendo, apesar de longo, não vai poder abarcar todo o conteúdo, né? Então eu vou ir aos pouquinhos durante o vídeo passando para vocês os links. Vocês podem estar lendo esses artigos completos com bastante material, né? No meu blog. Meu blog anotem aí, é o chemtrail.blogspot.com.br. Chemtrail sem S, é só chemtrail, não chemtrails. chemtrail.blogspot.com.br. Nesse site vocês podem estar acessando todos os artigos que eu vou estar falando aqui. Então, um primeiro artigo para vocês acessarem sobre formação de nuvens, vocês vão até o blog e digitem na caixa de pesquisa, digitem os 10 principais tipos de nuvens existentes. E aí vocês vão ser levados a um artigo completo sobre formação de nuvens e afins. E agora vamos então a esse tópico que estamos trabalhando, que é o halos solares, sundogs e nuvens iridescentes. Então, assim, esses três fenômenos, halo solar, sundog e nuvens iridescentes, são os que mais aparecem nos sites, blogs e grupos sobre chemtrails. Aparecem sempre como fruto, né, de produtos químicos no céu. Então, uma nuvem colorida seria uma nuvem química, um halo solar seria oriundo da pulverização química, os sundogs normalmente confundidos com segundo sol ou retorno de Nibiru, o planeta X, ou também relacionados à geoengenharia de alguma forma. Mas esses fenômenos, esses três fenômenos são fenômenos naturais. De fato, não existe nada de misterioso nesses três fenômenos. Os sundogs, tanto os sundogs quanto os halos solares são fenômenos ópticos que se formam em dias em que o céu está contaminado com nuvens do tipo cirro-stratus. Novamente, aquele grupo de nuvens superiores, aquelas nuvens que transitam na região onde transitam os aviões de voo comercial. Na verdade, vocês vão começar a perceber que todos os fenômenos os fenômenos ópticos, como nuvens iridescentes, halos solares, como uma série de outros fenômenos, tal como o sky punch, trilhas inversas e uma série de fenômenos atmosféricos e de condensação, esses fenômenos sempre ocorrem na região superior do céu. A superior que eu digo é nas camadas de formação de nuvens, né? Daquelas três camadas que eu falei para vocês, a camada mais baixa, a intermediária e a superior, é na camada superior, a cerca de 10 mil metros a 15 mil metros de altura, é onde acontecem a maioria dos fenômenos interessantes a olho nu, né? Fenômenos ópticos e de uma série de outros. Por exemplo, os halos solares e os sundogs acontecem em dias em que a parte superior do céu está coberta com uma camada de nuvem cirrocúmulus. Desculpe, é cirrostratus. Cirrostratus é uma pequena névoa, é uma névoa muito fina de cristais de gelo que se forma na região superior do céu. E no momento que o Sol incide sobre essa cortina de cristais de gelo, você vê uma série de fenômenos ópticos como os halos solares e os sundogs acontecendo. Outro tipo de fenômeno óptico gerado pela incidência da luz solar sobre nuvens do tipo cirrostratus e cirrocúmulus são os fenômenos conhecidos como nuvem iridescente. As nuvens iridescentes são essas nuvens coloridas, mas que de forma alguma tem a ver com nuvens químicas ou geoengenharia. Nuvens iridescentes acontecem a todos os dias, em todos os lugares. É um fenômeno abundante, que não tem nada de especial, na verdade. São fenômenos ópticos gerados pela incidência da luz solar sobre partículas de gelo em suspensão na região superior do céu, né? Região de início da estratosfera, aonde circulam, por coincidência, os aviões comerciais.
E aproveitando que estávamos falando sobre halos solares, eu já entro aqui na temática das nuvens cirrus-stratus, porque justamente os halos solares eles se propagam nas nuvens cirrus-stratus, como eu já havia comentado. As cirrus-stratus é uma camada, uma névoa que se estabelece na região superior do céu, justamente onde trafegam os aviões comerciais em altitude de cruzeiro, né? E é nessa região superior, onde o ar se encontra numa temperatura absurdamente fria, né, a menos 40 graus, as nuvens nessa região do céu mais alta não são formadas por gotículas de água, mas por cristais de gelo. São nuvens diferentes das nuvens que se estabelecem na região intermediária, na média, né, e na região baixa. Na região baixa e na região média, as nuvens são formadas por gotículas de água. Então, são nuvens que não esboçam nenhum tipo de fenômeno óptico muito interessante ou fenômenos de condensação. É nas regiões superiores, onde se encontram os cristais de gelo, é que nós vemos a formação de nuvens mais interessantes, nuvens que originam uma série de fenômenos interessantes a olho nu. Uma dessas nuvens, né, a que está mais relacionada com fenômenos ópticos, é a nuvem cirrus-stratus, essa fina cortina que se espalha pela região mais alta do céu, e que, por ser uma fina cortina, ela é suave, né, uma cortina muito suave, diferente das nuvens altos estratos, que são semelhantes às cirrus-stratus, mas se encontram na região mediana do céu. As altos estratos que ficam na região média, elas bloqueiam demais a passagem do Sol, de forma que não há a formação de fenômenos ópticos como o halo solar. O halo solar ele se forma nas nuvens cirrus-stratus, que ficam na região superior e são bem tênues, de forma que a luz ela passa por essa cortina, gerando os fenômenos ópticos como halos, sandogos e nuvens iridescentes. O interessante aqui de observar nesse ponto que nós estamos é que é nos dias de nuvens cirrus-stratus que é de costume ver as trilhas de condensação permanente. Você vai observar que em 99% dos casos em que uma pessoa olha para o céu e vê aquele show de nuvens, aquele show de rastros permanentes, né, os ditos chemtrails, essa pessoa ela pode observar que o céu estará contaminado por nuvens cirrus-stratus. Como vocês estão vendo na foto, observem essa foto aí, ó. Vocês estão vendo? Nós temos aí um céu embranquecido por essa cortina de cirrus-stratus, o Sol gerando o halo solar, e nós vemos o quê? Nós vemos uma trilha de condensação permanente. Isso aí é um dado factual. As trilhas de condensação permanente, elas aparecem no céu nos dias de formação de nuvens cirrus-stratus. Não é uma regra, mas na maioria das vezes os céus de nuvens cirrus-stratus estão diretamente relacionados ao surgimento de rastros permanentes no céu, ditos chemtrails. O próximo item é muito interessante. Vamos falar agora sobre as nuvens primas das cirrus-stratus, né? Mas na verdade são as nuvens chamadas cirrocúmulos. Bom, as cúmulos, em geral, são nuvens arredondadas. São nuvens com pouco desenvolvimento horizontal e um certo desenvolvimento vertical. São nuvens arredondadinhas. As cúmulos são as versões mais baixas dessa família de nuvens. Já as nuvens altocúmulos são iguais às nuvens cúmulos, só que já ficam na região média do céu. A olho nu são, como podemos ver nas fotos, né, são nuvens arredondadas, tais como as cúmulos, só que, no entanto, menores, pois estão mais altas. E na região terceira do céu, na região mais alta de formação de nuvens, é onde nós vemos as nuvens cirrocúmulos. Então, nós temos as cúmulos, as altocúmulos e as cirrocúmulos. As nuvens cirrocúmulos, assim como as cúmulos e as altocúmulos, são pequenas nuvens arredondadas,
flocos, em formato de flocos. Só que como estão numa região extremamente alta do céu, a olho nu o que se vê são pequenos nódulos, né, pequenos pontinhos, mas na verdade é uma mesma família de nuvens, as cúmulos, as altocúmulos e as cirrocúmulos. O interessante observar aqui são as nuvens altocúmulos e cirrocúmulos, no qual é de costume ver uma série de fenômenos muito interessantes a olho nu. Por exemplo, as trilhas inversas, que acontecem em nuvens cirros e altocúmulos. Vou explicar para vocês. As nuvens cirro e altocúmulos, elas formam como se fosse um tapete uniforme, um tapete extenso que pega certas porções do céu. Os aviões em altitude de cruzeiro, que normalmente costumam cruzar por esses enormes tapetes, na região de formação de nuvens altas, né, principalmente cirrocúmulos, os aviões que transitam nessa região, ao passar por essas tapetes de cirrocúmulos, eles quebram a estrutura das nuvens, gerando canais inversos. São conhecidas como trilhas inversas, né? São trilhas de condensação que, na verdade, não são trilhas de condensação, são trilhas onde a condensação, na verdade, foi quebrada. Você já tem ali uma condensação, que é a nuvem natural, e no momento em que o avião passa, ele desfaz essa condensação, gerando um buraco, né? Um canal, como podemos ver nas fotos aqui. Nós temos, então, esse tapete, vocês estão vendo bem isso na imagem, um tapete de nuvens cirrostratus, ou cirrocúmulos ou altocúmulos, e no momento em que o avião transita por ali, ele deixa esse canal, né, uma trilha inversa, basicamente. Esse fenômeno, onde existe uma quebra da condensação, ele ocorre de forma natural também. Existem condições naturais que fazem com que a condensação seja quebrada e inicie-se aí um processo de abertura de um buraco. É conhecido como sky punch. O pessoal conhece mais como sky punch ou buraco no céu, né? São o que? São aberturas circulares que acontecem naturalmente em nuvens cirrocúmulos ou altocúmulos. Existe o que? Aquele que é formado pela passagem do avião, né? Ou seja, é induzido pela própria passagem do avião, formando os canais. E existem os naturais, os sky punts naturais, que formam esses orifícios enormes, né? Nas nuvens altos estratos. Altos estratos não, é mentira, cirrocúmulos. É muito comum também, né, nesse tipo de acontecimento, né, chamado sky punch, é muito comum vermos também fenômenos iridescentes, né, nuvens iridescentes, como aí estamos tratando aqui de cristais de gelo, né? Essas nuvens são formadas por cristais de gelo. É costume de se ver fenômenos iridescentes acontecendo simultaneamente ao entorno desses fenômenos de sky punch. Vocês notem também, essa foto que estamos observando, nós vemos esse funil se formando no meio, né? Esse funil se formando, que é justamente uma precipitação, né? No momento em que é dado o gatilho, que começa a se formar esse buraco, o buraco se forma por quê? Porque existe uma aglutinação ali de partículas de gelo, né? E essas partículas começam a precipitar, cair. E nós vemos formar então esse funil, né, que se forma no meio, que era a nuvem que estava em cima. Ela vai precipitando em direção ao solo e deixando aquele buraco, aquele espaço vazio, conhecido como sky punch. Bem, na sequência aqui gostaria então de falar sobre uma subespécie de nuvem, que seria a subespécie das nuvens cirrocúmulos e altocúmulos. Nós acabamos de sair dessa classificação de nuvens, né? Eu estava até agora falando sobre cirrocúmulos e altocúmulos e como que acontece esse processo do sky punch e das trilhas inversas. E agora eu gostaria de falar sobre uma subclasse dessas dois tipos de nuvem, que é a subclasse undulatus. Então nós temos a cirrocúmulos undulatus
e altocúmulos undulatus. É uma subclassificação para nuvens cirrocúmulos e altocúmulos quando elas apresentam formação de ondas, né? Em função das correntes de vento, as correntes horizontais na altitude de cruzeiro, nós temos a formação de padrões escalonados de nuvens, padrões de ondas. A classificação chamou esses padrões, a classificação em latim, né, chamou essas ondas de undulatus, que significa onduladas. Então são nuvens bem tradicionais, são nuvens bem conhecidas pela literatura científica, né, pela literatura de classificação de nuvens. As versões undulatus da cirrocúmulos e da altocúmulos são nuvens bem conhecidas e formam esses tapetes enormes de nuvens onduladas. Inclusive, essas nuvens é que têm sido erroneamente confundidas com um possível fenômeno eletromagnético oriundo do HAARP, né, dessa tecnologia conhecida como HAARP. Vale a pena fazer esse rápido parênteses, né? O HAARP já está, vamos dizer, em desuso já. As pessoas, eu vejo o tempo todo na internet, o pessoal novato aparecendo e falando: olha o HAARP existe, os chemtrails existem porque o HAARP existe, já saiu o HAARP na Record, já tem gente falando sobre o HAARP. Claro que já saiu na Record, o HAARP é um negócio antigo, o HAARP é um negócio que está no passado já. Os caras, eles têm tecnologia muito mais evoluída já, muito mais atual do que o HAARP. O HAARP é dos anos 90. O HAARP é de uma época em que os celulares tinham anteninha ainda, tá entendendo? Que tinha joguinho de minhoca no celular. A coisa já evoluiu muito, as pessoas elas continuam no passado. Tem gente que entra hoje, né, no ano de 2015 na internet, e fica sabendo hoje da história do HAARP, e como se o HAARP fosse uma arma que nasceu hoje. Isso nem é uma arma, né? A teoria do HAARP toda, né? É coisa antiga já. E as pessoas ficam batendo nessa tecla e ainda olhando para o céu, vendo nuvens undulatos no céu e dizendo que aquilo ali seria uma espécie de ondas eletromagnéticas oriundas do HAARP que está lá no Alasca. Ou seja, uma coisa completamente sem nexo. Não são nuvens do HAARP, tá ok? Essas nuvens que vocês estão vendo aí nas fotos são nuvens naturais, são nuvens cirrostratus undulatus. Não tem absolutamente nada a ver com eletromagnetismo, ondas sonoras, ondas eletromagnéticas oriundas de uma arma de manipulação climática e guerra climática. Não existe, não existe. O HAARP existe, o HAARP trabalha com ondas emitidas para a ionosfera e tal, mas entre o HAARP existir e o HAARP ser uma mega máquina de destruição em massa, manipulação mental e ondas eletromagnéticas que se espalham pelo mundo e sei lá mais o que, as pessoas já estão exagerando. O HAARP existe? Existe. Mas isso que você está vendo aí não são ondas eletromagnéticas, nuvens geradas por HAARP. Não são. São apenas nuvens cirrocúmulos undulatus e altocúmulos undulatus. Uma outra espécie de nuvens que é muito facilmente confundida com um possível efeito do HAARP, né, são as nuvens conhecidas como supercélula, né, formações de supercélula. Como vocês podem ver na foto, são nuvens que causam um pouco de medo por causa da sua magnitude, do seu tamanho, né, da sua violência. São nuvens que causam uma certa impressão ao olhar, mas não passam de nuvens naturais, essa aqui é a verdade. As nuvens supercélula, elas não têm absolutamente nada a ver com HAARP ou com uma possível manipulação do ser humano. O ser humano estaria criando essas nuvens através da geoengenharia, nada disso. As nuvens, as formações de supercélulas são fenômenos naturais, conhecidos pela literatura científica há muitos anos. São nuvens conhecidas como, na verdade, são formações de mesociclone.
O mesociclone é um ciclone que não chega a se concretizar como ciclone, né? Mas tem esse formato circular e são nuvens de chuva, são nuvens poderosas. Para quem está debaixo de uma supercélula, o tempo é catastrófico, realmente muito vento, muita chuva, muitos raios. São nuvens com uma extensão gigantesca que ocupam quilômetros de distância, né? São nuvens colossais, são realmente grandes manifestações da natureza, mas nem por isso criações artificiais do homem. As supercélulas são nuvens naturais. Uma outra espécie de nuvem que também é muito chocante aos olhos são as nuvens mamatus. A própria palavra mamatus vem do termo mama, pois se formam no céu, né, pequenos nódulos, pequenas mamas, né? Por isso que o nome é mamatus. E essa nuvem tem sido também largamente e erroneamente confundida com um possível efeito de uma arma geoclimática catastrófica mundial, como o ARP, por exemplo. O que se acredita que essas nuvens seriam fruto da geoengenharia ou do ARP. E na verdade também não. Estamos aí... bom, se existe algum fenômeno gerado pela ação de uma arma geoclimática, não é este. Pode até haver, mas aqui nós estamos mostrando o fato da ficção, as coisas que são mera criação da cabeça das pessoas na internet e coisas que têm um fundo de verdade, né? No caso das nuvens mamatus, não, são apenas nuvens. Elas são conhecidas pela literatura, estudadas há muitos anos e todo mundo sabe que são naturais. As nuvens mamatus, elas se formam na região inferior do teto de uma bigorna, de uma cumulonimbus, né? Então você tem uma nuvem chamada cumulonimbus, que é a maior de todas as nuvens que existe no céu. Essa nuvem ela vai das baixas, né, altitudes até a parte superior do céu, a mais de 11.000 metros de altura. Então é uma nuvem extensa e ela forma um rabo na parte superior chamado bigorna. E é na bigorna das cúmulos nimbus que nós vemos a formação de nuvens mamatus, ou seja, são nuvens conhecidas pela literatura. E por fim, para fechar essa série esse primeiro bloco desse vídeo, né, que é a parte de meteorologia física, eu vou encerrar com as nuvens asperatus, que causam de todos os fenômenos erroneamente confundidos, né? Nós temos as nuvens asperatus como a rainha delas. São nuvens realmente únicas, né, e peculiares e com formatos um tanto aterrorizantes aos olhos leigos, né? Então tem sido vastamente confundida com geoengenharia, ARP, tecnologias de manipulação climática, produtos químicos atmosféricos, etc. e tal. Mas na verdade as nuvens asperatus também são conhecidas pela classificação e vastamente estudadas.